quarto mês de vida não é um salto de desenvolvimento e eu posso te provar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Dunia Baldiceira, sou uma médica cardiologista que só cuida hoje do coração de mãe e do sono de bebês. Já se inscreve aqui no canal porque eu estou sempre falando sobre sono e maternidade e também dá uma curtida aqui nesse vídeo para você continuar recebendo meu material e me acompanhando. Por que as pessoas chamam de salto de desenvolvimento o que acontece no quarto mês? Porque é um período de intensas mudanças no desenvolvimento do bebê. E há uma teoria, a teoria das semanas mágicas, que diz que em semanas específicas ocorrem saltos no desenvolvimento mental do bebê. Essa teoria nunca foi comprovada cientificamente e o autor até recebeu algumas sanções em relação ao conselho do qual ele fazia parte por não ter conseguido comprovar essa teoria e ainda ter dificultado processos de publicações que falavam contra a teoria das semanas mágicas. A teoria diz que o cérebro evolui em períodos específicos e ali a gente vê uma mudança do comportamento diurno do bebê e também do padrão de sono, mas a teoria não traz solução. Ela não diz pra gente como fazer para que aquela mudança acabe melhorando, não diz como fazer para que a gente consiga melhorar o sono do bebê e nos deixa sem nenhuma medida prática em relação ao que ela prega que acontece. Na verdade, o desenvolvimento humano é linear e as mudanças que nós vemos acontecem em determinados períodos após um desenvolvimento específico do sistema neurológico do bebê. E não só o neurológico, arquitetura de sono, ritmo circadiano, ritmos hormonais, que também são regidos pelo ritmo circadiano. Tudo isso desenvolve-se desde a gestação de modo linear. E as mudanças que acontecem no quarto mês, elas são muito mais específicas a um neuropeptídeo chamado orexina, que é um promotor de vigília e que faz com que haja uma dificuldade importante em adormecer e se manter dormindo. Como o período do quarto mês, o bebê começa a rolar, enxerga muito melhor, já está muito mais desenvolvido, esse neuropeptídeo que estava aumentando desde a gestação e culminou no pico máximo da vida, por volta de 3 a 5 meses, a depender do número de semanas com que esse bebê nasceu, ele está no pico máximo da vida. Depois ele vai diminuir e estabilizar. Um bebê tem um nível de orexina maior do que eu e você. E esse nível de orexina promove ele ficar mais acordado, dificultando adormecer nas sonecas, dificultando mamar com tranquilidade. Você percebe que o bebê está muito mais curioso, dificultando o bebê se manter dormindo e também o bebê tende a acordar mais cedo pela manhã. Nesse período do quarto mês, ele começa a rolar. Nesse período do quarto mês, muitos transicionam de 4 para 3 sonecas e alguns acabam fazendo apenas 2. Tamanha é a dificuldade daquele último cochilo que sai naquele momento do maior nível de alerta, que é ali por volta entre 3 e 5 da tarde. O maior nível de alerta fica nesse momento e o bebê amadurece a sua arquitetura do sono, ficando cada dia mais próxima do adulto, com estágios mais organizados e diferenciados e ciclos de sono mais completos e bem definidos da transição entre um e outro. Todo bebê acorda entre a transição de ciclo e dentro dos estágios. Nós, seres humanos, acordamos uma média de 10 vezes por hora. Acontece que um bebê que está com orexina alta, ele tem muito mais dificuldade de voltar a dormir. Porque é uma idade em que ainda não se sabe voltar a dormir, nem adormecer no início do sono, e a gente ainda precisa ensiná-lo esse processo. Então, se chegamos nessa idade com uma imaturidade para saber adormecer, tendo a nossa vigília, o nosso nível de alerta super alto, é óbvio que vamos acordar mais e precisar de mais ajuda. E com o marco motor de rolar, nós temos um bebê que era sedentário, por assim dizer, agora praticando uma academia intensa, precisando de um aporte calórico maior. Isso pode levar, por um período de 2 a 4 semanas, às vezes mais, a necessidade de uma mamada a mais. Então, bebês que mamavam nenhuma vez, raríssimo, podem precisar de uma mamada. Bebês que mamavam uma vez, 2. Bebês que mamavam 2, 3. Mais do que isso, já começa a gerar associações de sono. Bebês no quarto mês de vida, entre 3 e 5 meses de idade,
também possuem uma necessidade de começar a ter um sono mais independente se o padrão de sono piorou muito. Porque as associações do sono ficam muito consolidadas nessa idade. Elas já estão começando a consolidar com 2 meses. E com 4 a 6 meses, elas se consolidam muito, tornando-se muletas em que o bebê precisa para se manter dormindo. Aquela associação específica, como mamar, ser embalado no início da noite, pode vir a ser necessária também na madrugada, para o seu bebê se manter dormindo. E alguns despertares muito característicos dessa idade são com 40 minutos de sono, que são despertares confusionais. Como começou a se organizar o ritmo circadiano, as parassonias acontecem muito. São aqueles despertares que ocorrem mais no início da noite. Com choro, o bebê parece acordado, parece dormindo, a gente não sabe dizer ao certo se ele está consciente ou não. E geralmente é bem no iniciozinho do sono. Melhora com o bebê sabendo que ele está indo adormecer no berço, tendo uma rotina regular. Despertares por volta das 11 da noite, que são despertares que acontecem normalmente quando se encerra o sono profundo e lá no hipnograma a gente vê que começa a superficializar o sono, ficando cada vez mais superficial e com uma porção cada vez maior do sono REM, que é aquele sono ativo em que se sonha rico lá no final da noite. Então os bebês acordam ali entre 22 e meia-noite. As mães dizem, tá com fome. Geralmente não é fome. É porque o bebê acordou nesse momento, porque ele tem um despertar completo e ele não sabe voltar a dormir. Então ele solicita a sua ajuda porque ele ainda sente que está cansado. E aqui é muito importante você começar a prolongar o tempo de jejum desde a mamada do ritual, para que esse bebê aprenda a tolerar períodos maiores e não comece a mamar cada vez mais precocemente na noite. Então o salto do 4º mês não é um salto e também não é uma regressão. Embora aquilo que a gente vê no comportamento pareça uma regressão, é um processo de amadurecimento que culminou desde a gestação com o pico acontecendo no período do 4º mês. Ali o seu bebê tem o pico da orexina, começou a rolar, amadureceu a arquitetura do sono, ritmo circadiano, já com ritmo de cortisol, temperatura e melatonina, é um desenvolvimento muito intenso. E se você agir nesse ponto, ao contrário do que dizem, em que se deve esperar para passar esse período e agir mais tarde, não, haja nesse ponto, que você vai ter uma melhora pronunciada do sono se você tiver rotina fisiológica e oportunizar o sono independente. Quer aprender como fazer? Me acompanha aqui e olha no link da minha bio e no link que está aqui na descrição, porque nos meus materiais eu ensino muito mais. E até o nosso próximo encontro.